Boa noite, gente. Mais uma vez aí, dando sequência na nossa matéria, especificando a física das radiações. Gostaria de deixar bem claro aí que o áudio da aula da semana passada ficou um pouco precário, mas era uma aula específica de um grande mestre, de um grande orientador, falando especificamente sobre física nuclear e as características de freamento, características de indução, características de diferença de potencial, análise termiônica e dando complementação de como se fosse uma aula convencional, natural mesmo, e dando ênfase para a parte específica mais laborial. Reitero aí o pedido de desculpas em relação ao áudio, né? Estou tentando priorizar muito a característica da qualidade das nossas aulas, né? Tanto vídeo aula quanto áudio aula também. E qualquer relação a dúvidas ou intercalações, eu vou passar para vocês. Com relação aos slides, gente, eu vou passar na plataforma. E hoje mesmo, viu, gente, eu prometo passar para vocês no e-mail, tá bom, gente? A aula vai pro e-mail de vocês aí, tá ok? Então não se preocupem muito, né? Tentem prestar o máximo de atenção possível no que eu vou dizer para vocês, né? Que são conteúdos um tanto quanto complexos, né? Porque é a primeira vez que vocês estão vendo, grande parte de vocês, quem não trabalha na área, infelizmente aí, por ser EAD, né, as nossas aulas, eu não conheço vocês pessoalmente, né? Então não sei a história precisa de cada um. Alguns de vocês, a maioria, né, já já interagiu comigo, né, via WhatsApp, então já deu para conversar com alguns alunos. Eu estou interagindo de maneira bastante profícua, né? Mas toda e qualquer informação, mesmo que seja à distância, eu considero tanto quanto precária, viu, gente? Nada é tão importante quanto a necessidade de se partir pelo princípio do contato direto, viu, gente? Então, isso é imperativo que vocês tenham relação direta com qualquer tipo de parte princípio. Não só pela plataforma, viu, gente? Acho que não sei, alguém da sala de aula de vocês pediu para mandar aula pela plataforma, né? Plataforma, na minha modesta opinião, eu sou um professor, já milito desde 1993, né? Com banco de sala de aula. Então mudou muita coisa na imaginologia. Eu falo que a imaginologia não é radiologia mesmo mais, né? E eu parto pelo princípio do velho e cru método, né? Então, tanto é que eu vou ter que passar para vocês a metodologia de revelação manual, né? Putz, isso é extremamente arcaico, mas a gente tem que passar essas informações porque em via de concurso pode cair qualquer coisa, né? Então o camarada bem preparado, né? Vocês aí que estão do outro lado aí, o bem preparado não é o que tira a melhor nota, não, viu, gente? Hoje eu falo que o bom profissional é aquele que consegue o emprego o mais rápido possível. E, por favor, gente, não cometam o erro de falar assim: eu procurei a radiologia porque eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Tá, e todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. Isso vem com a sequência, porque a gente tem perícia, negligência, fatores iatrogênicos no nosso RNA, no nosso DNA, mas esse não é a parte princípio básico, né, gente? Então, saber entender a radiologia como imagem, como método de diagnóstico diferencial, que é aquele tripé, mas hoje eu falo para vocês que os dias contados do tripé diagnóstico, que é a anamnese, o exame anatomopatológico e a imagem por si só, ela também está com os dias contados. Mesmo porque a gente está utilizando hoje metodologias de confluência de métodos e arquétipos de imagem, com tanto para diagnóstico quanto para tratabilidade. E utilizando radiofármacos específicos que conseguem identificar uma patologia quase que um ano antes da sua prevalência em arquétipos corpóreos.
Por isso que eu comento com vocês a necessidade de se ter um embasamento e se especializar. Se não está se especializando na medida do possível, por falta de tempo, por estar trabalhando, porque a gente fala, eu trabalho em 4 lugares diferentes, e vocês também, bom, vocês vão perceber que isso acontece, né? Eu sou professor, eu trabalho numa clínica, eu trabalho no hospital em dois setores diferentes, na estomatologia, outro na histopatologia, tanto sou concursado público, mas esse não vem ao caso, né? A gente sempre tenta ministrar uma relação direta, né? Do que é essa potência de evolução da própria medicina com o que a gente aprendeu no banco lá da faculdade, lá de 1900 e bolinha. Então, a gente não pode parar no tempo, viu, gente? Isso é muito importante que vocês saibam desses pormenores. Para um tempo a gente fica enraizado, fica engessado mesmo. E a medicina muda muito, gente. Eu falo que a única parte exata da medicina é a genética, porque é a parte onde não se tem decodificação de alteração. De alteração não, para alteração, né? É o ácido desoxirribonucleico alterando aí sua parte de princípio. É 50% de um, 50% de outro e pronto, né? A gente vai falar isso mais para frente, tá bom? Principalmente quando falarmos sobre efeitos biológicos das radiações ionizantes. Isso é uma aula extremamente importante. Tá bem centralizado, vamos começar? Então, na aula passada, né, eu falei sobre a energia termiônica, né, especificamente, sobre seu fundamento aqui. Então, eu tenho meu filamento aqui específico, né, caracterizando foco fino ou foco grosso. Então, eu consigo identificar isso com uma maneira extremamente eficaz, tanto por qualidade quanto por quantidade. E hoje a gente vai esmiuçar de maneira muito mais profícua, né, o outro determinante, o anodo. Que o anodo ele consegue capacitar essa diferença de potencial oriundo dessa energia termiônica que vem aqui do meu catodo. Então sai do meu catodo aqui e vai em direção ao meu anodo. Então, mediante a esse filamento de tungstênio que está aqui, eu configuro o paciente de acordo com a sua densidade, estrutura tecidual óssea, densidade também tecidual convencional, e a altura, peso, corpo. E hoje facilita muito, gente. Eu comento com vocês que todo procedimento que é facilitado é uma faca de 2 gumes, porque a gente fica um tanto quanto preguiçoso. Eu tô falando por mim mesmo, viu, gente? Então, na minha época, né? Quando eu comecei lá, início a gente tinha que fazer radiografias, tudo de maneira analógica. E a revelação era manual, não era nem o processo automático. Então tinha que passar pelo revelador, depois passar pelo banho intermediário, pelo fixador em bancada, viu, gente? Ficava aquela luz fica 1,50 m, 1,20 m, que é uma luz âmbar, né? Que é dentro do determinante vermelho, né? Dentro da câmara escura, e eu consigo manipular essas imagens, transformando a imagem latente em imagem visível a olho nu. Então, primeiro pelo líquido revelador, que tem a chamada Elon hidroquinona, que ela age nos sais de prata que foram sensibilizados pelo raio-x. E primeiro ele amolece essa gelatina para que a base ela simplesmente configure o patamar de fixação dessa imagem. Depois passa pelo banho intermediário para tirar todo o líquido revelador e passar para o químico fixador, que ele vai agir primeiro nos sais de prata que não foram sensibilizados pelo raio-x, e depois endurecer a gelatina, que é tanto a emulsão quanto a capa protetora. Então isso aí é extremamente arcaico. Eu falar para vocês falam, pô, mas por que eu tenho que aprender isso? Tem que aprender sim, gente, porque em concurso isso cai. Pô, tanto é que assim, os 2 concursos que eu fui aprovado, de uma maneira extremamente interessante, caíram bases específicas iniciais da imaginologia, né? Bases anatômicas, bases específicas aí de revelação, formação de imagem. Então todo esse preceito que parece conversa para encher linguiça, não é, viu, gente? É de demasia importância que vocês questionem
Aproveitem a situação, aproveitem o momento, me percam, parem, perguntem, me liguem, pode me ligar, viu gente? Eu salvando o número de vocês no meu telefone, eu atendo. Eu normalmente não atendo o telefone, normalmente não atendo o telefone de quem não está na minha agenda, porque ah, nosso tempo é muito escasso, né? Eu tô o tempo todo trabalhando. Não é que eu sou maluco não, viu, gente? Mas é a vida de vocês também será da mesma forma. Não é rogar praga não, viu, gente? Mas vocês vão perceber que com o passar do tempo a gente começa a ter muita responsabilidade, né? Então é igual o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que porcaria, que besteira que eu falei. Não tem nada a ver, viu, gente? Mas, mas é mais ou menos isso, né? A gente com o passar do tempo a gente vai se tornando mais responsável por alguns arquétipos aí que normalmente a gente delegava funções. E muitas vezes a gente, com o passar do tempo, a gente não consegue nem delegar funções porque tem muita gente mal preparada. E eu não tenho aluno mal preparado não, viu, gente? Como eu comentei com vocês, aluno meu é aluno que passou por mim, tem que saber essas demarcações, essas ideologias, esses princípios básicos da física, da imagem, da medicina, da fisiologia, da patologia, porque a gente trabalha com isso o dia inteiro, gente. Saber uma boa anatomia, saber uma boa fisiologia, saber uma boa patologia, uma imunologia, um exame anatomo patológico. Eu vou querer levar vocês para vocês observarem o meu dia a dia de trabalho, para que vocês não se percam um pouco só na literatura, viu, gente? Então, essa parte é um pouco enfadonha, sim, claro que sim. Mas tem que passar pelo caminho das pedras para a gente chegar Porque quando vocês perceberem, falam assim, puta, mas é só isso que... Pô, toda aquela bagagem de teoria para a gente poder fazer isso aqui, essa bagagem de teoria vai ser o grande diferencial. Porque 80% da população aí, às vezes está trabalhando de maneira mecânica, está trabalhando lá e não está sabendo nem o que está fazendo. E o indivíduo que se forma hoje, ele quer o mais rápido possível começar a trabalhar. Não tá, por exemplo, não é como na minha época, fazer uma faculdade, aí faço uma especialização, depois eu faço um mestrado, depois eu faço doutorado, vou começar a ganhar dinheiro lá depois de 20 anos de formado, estudando. Isso deixa qualquer um maluco. Hoje não tem mais. Hoje o patamar da vida profissional mudou muito. Hoje o indivíduo quer o mais rápido possível trabalhar. Claro, quem for trabalhar comigo, eu vou orientar no mestrado, no doutorado, para poder, obviamente, lograr êxito na vida profissional e, consequentemente, financeiramente, isso é um patamar que vem junto, quase que de mãos dadas, mas é uma consequência de um trabalho bem realizado. Profissional mal, de má presença, de maneira forçosa, não vai muito longe, viu, gente? Fica naquele mesmo, é o velho apertador de botão, né? Então isso não existe mais na medicina, não existe mais na cirurgia, não existe mais em campo de pesquisa. O indivíduo hoje tem que conhecer bastante afinco toda essa parte que eu comento com vocês. Eu falei bastante hoje, mas é mais para poder dar uma resposta aí específica para todas as nossas dúvidas em questão, tá ok, gente? Não é para poder falar, dar aquele sermão de tiozão chato, viu? Não é isso não, viu, gente? É só para poder lembrar que eu também já questionei por que eu tô querendo saber tudo isso aí, caramba, né? Tem que saber isso, gente. Importante, necessário. Esse é o grande diferencial, viu, gente? Tanto eu dou na faculdade lá, pessoal, eu não faço diferenciação de aluno não, viu, gente? A mesma aula que eu passo para vocês, eu passo para medicina também, passo para o pessoal da odonto, passo para o pessoal da pós-graduação em reabilitação, né, de anomalias craniofaciais, que é a imagem que é pré-formada. Hoje o sistema que eu trabalho é um sistema extremamente fácil. Eu trabalho com o sistema DR. Então eu pego lá o paciente, coloco lá, já tenho a imagem do paciente no computador. Eu não erro, não tô falando que eu não erro porque eu sou bom, porque não tem como errar, gente. Hoje o indivíduo, para errar, ele não consegue. É só ele colocar lá as demarcações específicas, né? Eu tenho a imagem específica já jogada no computador, que é o sistema DR. Então todo aquele patamar de imagens que eu trabalho ainda com pesquisa, né? Muita, né? Eu faço muita pesquisa. Então ainda eu vou nos arquivos ainda que não foram digitalizados para pegar radiografias de 30 anos atrás.
E aí tem, a radiografia está bem revelada, foram pessoas, profissionais que passaram, que fizeram aquela transformação de imagem latente para imagem visível, olho nu, e no negatoscópio sendo observado, foi feito de uma maneira extremamente eloquente. Então, profissional, eu tenho que tirar o chapéu para essas pessoas. Então, para chegar na imagem hoje, que é extremamente digital, eu passei para uma imagem analógica, intermediei o sistema digitalizado e hoje está que é o sistema CR e o sistema DR completo. Então, hoje a gente não erra. Mesmo o camarada está iniciando hoje, ele fala assim, pô, que trabalho beleza, tranquilo, né? Pô, mas esse cara não dá o devido valor à nossa profissão. Que eu falo que a nossa profissão é essa parte da medicina específica mesmo. Imagem, anatomia radiológica, verificação de processos de patologias, doenças, entender como é que funciona, entender como é que é a estrutura, tanto morfológica, tanto quanto fisiológica, patológica, imunológica, tudo isso aí é de demasia importância. Bom, vamos começar, porque senão a gente começa a falar muito e o tempo é extremamente escasso. Como comentei com vocês, energia que sai lá da função do auto-retificador, né, que é uma energia que ela é uma energia oscilante. Então, normalmente, eu preciso ter uma energia que seja constante, senão meu aparelho ele é extremamente sensível. Ele não admite uma sequência variável de alterações. Então, eu tenho uma conversão de uma voltagem de 5 volts a mais e 5 volts a menos aqui para poder reajustar. Então, a quantidade de energia que é voltada aqui para o meu elétron aqui que está envolto, quanto mais energia eu potencializo aqui no meu tungstênio, maior quantidade de energia eu tenho como energia termiônica, e aí possibilitando aí a quantidade de calor que vai ser emanado para o meu anodo. Então o catodo, para vocês se lembrarem sempre, é uma peça fundamental. Lembrem-se, por favor, é uma energia termiônica. Por que termiônica? É carga elétrica negativa. Mesmo sendo negativa, ele tem peso, tem corpo, tem massa. É uma energia corpuscular. Aí você se pergunta, caramba, mas professor, tu falou que não tem, não é energia corpuscular que sai do meu cabeçote do aparelho, porque não tem energia radioativa lá. Exatamente, não tem energia radioativa. Mas eu tenho a formação de elétrons aqui. Então eu tenho aqui, o elétron ele promove calor. Como eu comentei com vocês, ele consegue gerar aqui quase uma base de, chega a quase 2.000 graus. Você, mas pô, 2.000 graus, 30 graus já está calor, 40 graus que fez, 41 graus fez esses dias atrás aí, e a gente está calor, como é que consegue fazer 1.000 graus e não derrete lá, 1.800 graus não derrete? Porque obviamente, gente, dentro do vácuo, para qualquer incandescimento aqui desse filamento, eu vou estar dentro do vácuo interno lá da minha ampola. Então, se não tiver o vácuo, não forma essa energia termiônica. Pronto, ponto pacífico. Não, então, além de choque, isso aqui não encandece nunca. Aquelas primeiras bobinas de Lenap lá, Benzdorf Krukers, ampolas de Lenap, comentei com vocês, todas elas fadadas ao insucesso porque elas não conseguiam formar esse vácuo interno, a ausência do oxigênio, tá bom, gente? Então lembre-se bem disso aí. Então, do concomitante aqui formado do meu filamento, tanto do foco fino quanto do foco grosso, como comentei com vocês na última aula, ele gera essa informação aqui de quantum metal e vai em relação à direção do meu anodo. E é o anodo que nós vamos comentar a partir de agora, né? Então aqui, é esse que eu comentei com vocês, ó. O filamento de tungstênio, eu tenho demasiada importância a formação da minha energia termiônica aqui, então faz a conversão e tem essa convergência de angulação aqui que vai fazer com que bata essa energia corpuscular, porque elétron é energia, massa e velocidade, e forma a energia eletromagnética, porque tem essa dualidade aqui. Então ele perde corpo, perde massa, perde energia e passa a ser simplesmente comprimento de onda. E é aqueles princípios básicos que tanto a gente comenta com vocês. Caminha em linha reta, velocidade 300 mil km por segundo, promove ionização em corpos biologicamente ativos, tem interação com corpos opacos à luz.
pode absorver ou pode resvalar essa radiação ionizante. Porém, essa radiação secundária também será linear. É importante que você se lembre disso. Então, lembre-se, velocidade da luz, tá bom? Então, todo ele, independente de ser essa característica, eu tenho que ter, na saída, eu tenho que ter uma abertura, uma janela aqui, para poder ter uma convergência, apesar de ser por comprimento de onda, ele caminha em linha reta. Ok, gente? Isso é fundamental que você se lembre. Então, o tubo de raio-x é feita de níquel, essa parte específica aqui, né? Para poder ter a carga elétrica negativa, que são os elétrons, são formados aqui pelo tungstênio. E aí tem a parada brusca, o freamento, né? Essa energia de freamento para formar a radiação. No momento em que há essa parada brusca aqui, eu tenho a perda dessa energia, da massa e velocidade, e aí eu passo a ser simplesmente comprimento de onda. Nesse exato momento, no anodo giratório, ele serve para poder resfriar também essa energia em demasia. Tá ok, gente? Porque eu tenho diferentes tipos de pacientes. Eu tenho aquele paciente mais bojudo, um pouco mais demasiado, com alguma patologia, ou politrauma, sexo masculino, idade aí por volta dos seus 20 e poucos anos, onde tem mais osteoblasto do que osteoclasto, é melanodérmico, então tem uma quantidade de tecido ósseo, uma característica de cálcio muito mais evidenciada. Então, por consequência, por analogia, eu preciso ter uma quantidade de quanto manto muito mais evidente do que simplesmente eu pegar uma senhora de seus 80 e poucos anos, já com uma reabsorção óssea, já com uma osteoporose, com perda de dimensão vertical muito mais evidenciada, com mais clastos do que blastos específicos aí. Então é evidente que eu tenho diferença entre pacientes. Então energias diferentes eu tenho que promover aqui no meu filamento de tungstênio, nessa região aqui, viu, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? Essa região aqui. Então, por excelência, por necessidade, eu tenho que entender a quantidade, o KVP, a quilovoltagem potência, e o MA é a miliamperagem por tempo de exposição. Então são duas condições completamente diferenciadas uma da outra, mas todas elas são voltadas pelo mesmo princípio da energia que estou emitindo aqui. Então daqui até aqui é uma energia corpuscular, porque ela é elétron, então energia, massa e velocidade. A partir do momento em que tem a diferença de potencial nesse exato momento no anodo, então imagina, a carga elétrica negativa vem aqui, sai do cátodo, caracteriza o seu impacto com a diferença de potencial no meu anodo, que é a carga elétrica positiva. Então eu tenho a parada brusca, negativo com positivo, eu tenho a perda de massa, perda de energia, perda de velocidade. Eu passo a ter simplesmente radiação eletromagnética, comprimento de onda. Então aí vem aquela máxima que eu comentei com vocês. A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Se eu tenho comprimentos de ondas maiores, eu tenho uma frequência muito menor. Se eu tenho uma frequência muito maior, eu tenho comprimentos de ondas menores. E isso eu consigo identificar com uma sobriedade muito exacerbada, principalmente radiação do tipo gama, radiação do tipo X, médica ou específica. E também, basicamente, lá a priori, né, não é o nosso caso, não vamos estudar, vamos falar isso aí mais na física quântica, que é a energia cósmica, não é mais essa aula específica de física das radiações, tá ok, gente? Então tá aqui, o filamento ele sempre vem de 1 a 2 centímetros de comprimento, nessa base aqui, tô conseguindo ver? Não, peraí, aqui, caramba, aqui, ó, tá vendo já? 1 a 2 centímetros de comprimento, emitir elétrons pelo efeito termiônico, material é tungstênio, W, lembre-se disso aí, alto ponto de fusão, 3422, durabilidade, porque, lógico, eu encandeço, aquela lâmpada, na lâmpada convencional, aquela lâmpada quente, que a gente vou colocar a mão nela lá, a gente vai sentir o calor nela, né? Tá mais rara, né? Porque ela queima mais fácil. Aquele filamento que a gente consegue observar que encandece lá, ele é feito de material chamado tungstênio. Mesma coisa que isso aqui. Só que por ele ter uma verificação mais enfática e mais compactada, ele tem uma durabilidade exacerbada, né? Então, por isso que eu comento com vocês, já fiz uma pesquisa relacionada com 5 aparelhos semelhantes lá na universidade, datados da mesma
mesmo periódico, só que em departamentos diferenciados. Só que cada um deles utilizando de uma maneira extremamente eficaz. Uns acondicionados em ar-condicionados, né? Outros utilizados uma batelada de pacientes de maneira exacerbada. E eu observei, porque a pesquisa foi feita por mim, mesmo não gostando muito desse termo. Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala em termos na terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós. Então a gente fala nós, né? Então, mesmo que eu faça sozinho, a gente tem que dar vazão, porque isso é ética em pesquisas. Tudo bem, isso não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas lembrando, foco fino é aqui menor quantidade de elétrons, né? Tá aqui passando aqui em cima, tá vendo? Ó? E aqui é o foco grosso, maior quantidade de elétrons. Então, se eu quero energizar mais, eu tô incandescendo esse filamento aqui de baixo, porque ele é o foco grosso. Então, a cabo focalizador é exatamente isso que comentei com vocês. Eu consigo focalizar entre foco fino e foco grosso na área de diferença de potencial que fica desse outro lado. Infelizmente está horrível, né? Não tá dando para poder observar. Então, é exatamente esse ponto aqui, ó. Isso aqui é para... Tá meio gambiarra, gente. Minha mão tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá a minha mão aqui. Então, aqui, mas aqui a gente consegue observar. Aqui é o filamento tungstênio. Aqui é o foco fino, o foco grosso aqui, tá, para poder observar essa ruptura aqui que tem aqui. Eu tenho a diferença de potencial para poder gerar essa transformação de energia corpuscular em energia eletromagnética básica e específica. Vamos falar sobre o anodo específico agora, gente. Então isso é importante. Então, como comentei com vocês, ela é de carga elétrica positiva. Sempre, gente, anodo é positivo. Não tem nada de material radioativo aí dentro. Então, carga elétrica positiva é constituída de um material eletricamente apropriado. Em geral, também o tungstênio, porque o tungstênio ele consegue resistir ao calor. Como eu comentei com vocês, ó, a quantidade de ponto de fusão aqui é gigantesca, né, gente? Então, se o tungstênio consegue resistir a uma quantidade calorífera absurda, gigantesca. Então, não é esse o ponto, a gente já viu. Então, tem o fixo e tem o giratório. O fixo normalmente é usado muito em odontologia, aqueles aparelhos, o TI, o ropes específicos, que eu consigo manipulá-los, né? Eu consigo empurrar. Então eu tenho o óleo para poder resfriar. Então o anodo giratório, o próprio fato de girar já consegue fazer o arrefecimento desse anodo, desse processo calorífero absurdo aí, tá ok, gente? O aparelho mais potente que a gente trabalha aqui, isso aqui, ó, nosso dia a dia, são os fixos, que geralmente são constituídos de tubos de anodo giratório. Os giratórios são mais eficazes, conseguem formar mais energia, porque tem uma quantidade de filamento maior, uma quantidade de elétrons, e o processo de arrefecimento também é muito mais eficaz, porque eu tenho, além do anodo giratório, eu tenho também a possibilidade de ter o óleo para poder fazer esse arrefecimento. Não está muito bem adequado aqui. Tudo bem, vamos lá. Então vou ler e eu explico para vocês. Então, devido ao movimento do anodo giratório, o calor gerado no interior do tubo tende a se dissipar melhor, por isso ele é mais utilizado em equipamentos de maior potência. Foi o que eu acabei de comentar com vocês relacionado a esse arrefecimento, tá ok, gente? Então lembre-se, por favor, de todos esses detalhes. Então esse movimento giratório também faz o desgaste do anodo seja menor, evitando problemas de conhecimento, chamado efeito de lágrima. É aquilo que eu comentei com vocês. Normalmente a gente espera o dobro do tempo de exposição entre um paciente e outro para fazer uma tomada radiográfica, mas só simplesmente entre um paciente e outro, quer dizer, ou entre uma técnica e outra, só o tempo de exposição entre um e outro já faz com que haja a declaração de arrefecimento. E o problema é exatamente quando o aparelho já não tem uma certa cuidado, não foi muito bem na tratabilidade de quem está manipulando, né? Não está no ar-condicionado, e aí tem duas rajadas de diferença de potencial no mesmo anodo, no mesmo ponto anódico. Então eu tenho essa reversão e uma super potencialização energética de calor. Então eu consigo formar essa trinca aí forma esse efeito chamado de efeito lágrima, ok, gente? Por favor, tentem se lembrar disso aqui, por favor, isso aqui cai muito em concurso, tá bom, gente? Lembre-se, um anodo existe a ponto de impacto chamado ponto focal. Lembre-se, por favor, também, parte da diferença de potencial específica, lá onde vem os elétrons e resvala lá no meu anodo, é ponto focal ou
alvo. Por favor, lembrem-se disso. No anodo giratório também se encontra a pista focal, que é aquela parte específica onde vou girar nessa nova trajetória, que já é a parte da radiação eletromagnética. O componente que recebe indução magnética gira o anodo, o rotor, também conhecido como esse processo aí. Então, ele precisa, né? No momento em que eu preparo e disparo, são dois procedimentos distintos, preparo e disparo. No preparo e disparo, eu já começo a girar o meu anodo. E esse anodo ele gira de acordo com a sequência específica que eu quero relacionar. No momento que eu parei o exame, o anodo para de girar também. Não vai ficar girando aleatoriamente. Isso é quase como se fosse uma ventoinha, viu, gente? Estou generalizando para que vocês possam entender. Ele promove o arrefecimento. O que significa arrefecimento? Eu estou resfriando esse meu cabeçote do aparelho e, por consequência, não precisa ficar preocupado. No momento em que eu desligo então, preparo e disparo, velocidade 300 mil km por segundo, então é velocidade semelhante à da luz. No momento que eu parei de fazer a tomada radiográfica, parou de se energizar e parou a radiação ionizante. Então não fica radiação contaminando o ambiente. Por favor, se lembrem disso, gente. É uma grande dúvida por parte dos profissionais, dos leigos, né? Inclusive de outros profissionais que são formados, né, em medicina também, né, só que em outras especialidades. Eles não têm essa ideologia, né? Então não vou falar por ética, mas tem muito profissional que não tem conhecimento. Então ele não quer entrar na sala de raio-x, de tomadas radiográficas convencionais, porque ele acha que está tudo irradiado. Não é, gente. Radiação não fica presa na parede, radiação eletromagnética não fica. Radiação corpuscular, sim. Se for oriunda daquele decaimento radioativo, como comentei com vocês nas últimas aulas, lembra? Então tem lá material radioativo semelhante aí urânio 235, césio 137, cobalto 60, tecnécio 99, samário 153, iodo 131. Esses materiais eles têm como componente aí a sua radioatividade. Então, relacionado com meia-vida. Então, são três potências que eu consigo minimizar a radiação. Mesmo o chumbo, que a gente tem um numeral atômico alto, mesmo o chumbo ele não consegue evitar a radiação do tipo gama em específico. Então eu tenho três potenciais específicos para poder minimizar, porque a radiação eu não consigo parar, viu, gente? Até que lá em Chernobyl, lá no reator que aconteceu o acidente em 1986, ainda fica emitindo radiação ionizante, só que é uma radiação corpuscular. Então eu tenho três potências específicas, blindagem, tempo de exposição e distância. Respeitando esses três patamares, eu tenho, por consequência, por eloquência, eu tenho a ausência completa. Então, eu já trabalhei, né, em pesquisa, quando fiz a minha defesa de tese, e precisei morar fora do Brasil, eu precisei trabalhar com material radioativo e não tive nenhum tipo de exposição, nunca. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não é nada disso não. É porque simplesmente conhecimento. A radiação, a gente não precisa ter medo, precisa saber conhecer, entender, tem que estudar. Então, saber diferenciar e saber trabalhar. Então, eu utilizava o dosímetro. A gente tem três tipos de dosímetros, lembrando vocês. Quais eram? Vocês lembram aí, gente? A gente tem o dosímetro do tipo método fotográfico, tem o dosímetro câmara de ionização e tem o dosímetro fluoreto de lítio, ou simplesmente LiF. Eu trabalhava com o dosímetro câmara de ionização e nunca teve nenhum tipo de alteração no meu dosimetria. Isso durante 3 anos consequentes, viu, gente? Então, eu falo para vocês, a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia com o dosímetro método fotográfico, aquele que vem no crachá, que fica posicionado lá na lapela é coisa de velho, né? No bolso, né? Fica lá posicionado e a gente observa no interim de 1 mês para fazer a dosimetria e radiometria. Normalmente eu gosto muito de trabalhar com o dosímetro do tipo SAPRA, porque ele tem um programa chamado SAPRA Landauers, né? Que é australiano. Então eu consigo, pelo código de barra, fazer o aferimento desse meu funcionário ou do meu próprio dosímetro a qualquer momento. E mensalmente ele faz a dosimetria indo lá para São Carlos e retorna para a gente para saber qual a dosagem máxima permissível pelo profissional. E aí eu confluo essa informação junto com a informação que é pelo dogma do hemograma, principalmente fator plaquetário, glóbulos brancos, que é fator de reconhecimento e formação de
agente antígeno anticorpo LT-LB, e também glóbulos vermelhos, que é o transporte de oxigenase, tá bom? Ok, gente? Também glicogênio, que leva lá para a promoção de adenosina trifosfato. Então, promovendo esses dois fundamentos específicos aí, eu tenho, por consequência, uma célula bem formada, que toda célula tem procedimento necessário de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Se eu tenho esse fundamento percorrendo de maneira muito mais exacerbada, eu tenho envelhecimento precoce, que é o peróxido de hidrogênio. Ok, gente? Então, vamos misturar uma coisa com a outra, por favor. Então, a dosimetria é fundamental, ela é pessoal e intransferível. Recomendações aqui da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uso, posse e armazenamento de radiação ionizante em todo o âmbito territorial nacional, que é a CNEM, ou CINEM, que vocês preferirem, né? Que é resguardada pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que é respaldada pelo IEA, que é um órgão institucional ligado à própria ONU. Olha quanta informação a gente tem aí, né, gente? Então tem muita coisa para a gente poder discutir aí no transcorrer das nossas aulas. Então, continuando aqui, ó. No anodo existe um ponto de impacto chamado ponto focal, ponto-alvo. No anodo giratório está a pista focal, como eu comentei com vocês, e o componente de recebe a indução magnética, gira o anodo e o rotor. Eu já comentei isso com vocês, não vou comentar mais. Esse é o nosso anodo giratório. Se vocês notarem aqui, não sei se vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor aí. Vocês perceberem nessa posição aqui, ó, tem uma trinca aqui, ó, feito lágrima, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui, tá difícil hoje. Esse ponto aqui é muita energia voltada para um ponto só. Então, isso acontece com muita frequência quando existe qualquer tipo de iatrogenia por parte do profissional. Então, eu estou fazendo muita tomada radiográfica naquele local, não esperei o dobro do tempo, não tem uma manutenção, o físico que está lá fazendo o cuidado. Então, eu tenho que ter meu aparelho lá com cuidado exacerbado. Eu tomo. Meus aparelhos nunca deram problema nenhum, tanto é que todos eles acabam indo para o museu lá da USP, lá, sem problema nenhum, funcionando de maneira perfeita, porque eu sempre tive muito cuidado. Não são aparelhos meus, né? O Estado que comprou aqueles aparelhos, mas já que a gente está trabalhando naqueles aparelhos, pô, tomar o máximo de cuidado possível, porque estou minimizando radiação para o paciente, estou minimizando radiação para nós que somos profissionais ocupacionalmente expostos, tá ok, gente? Então, só para lembrando, anodo, o que é o anodo aqui? É carga elétrica positiva. Então, eu tenho a diferença de potencial aqui nesse exato momento. Então, forma a energia termiônica que vai bater aqui nessa região aqui, ó. Então, eu tenho essa trinca aqui e estava começando uma outra trinquinha aqui, tá vendo, gente? Ó. Então, por quê? Tá sobrecarga de energia. Então, não adianta... Desculpa, gente. Não adianta eu ter um tungstênio aí que consegue resistir um tempo de fusão aí muito grande, chegando a quase 4.000 graus aí específico. Se, por exemplo, eu tenho uma sobrecarga de energia calorífera, o calor exacerbado ele vai fazer uma trinca, mesmo sendo aí resistente. Comento com vocês, pô, a NASA trabalha com elementos como o tungstênio para poder resistir ao calor. Função do anodo, gente, vamos lá. Receber os elétrons emitidos pelo cátodo, condução elétrica, né? Suporte mecânico e condutor térmico. Então tudo isso aí a gente já comentou, não precisa falar mais, senão vai ficar muito exacerbado. A principal diferença entre os dois tipos de anodos na área, né? Então esse aqui é o anodo fixo, né, gente? Para a gente poder entender. Aqui é o anodo fixo também, ó. Então, normalmente no anodo fixo a gente tem o óleo para poder resfriar, porque não tem o giro para poder fazer o arrefecimento. E no anodo giratório, muitas vezes não precisa ter o óleo no anodo giratório, viu, gente? Só o giro aqui do meu anodo já faz esse arrefecimento. Só que muitas vezes eu trabalho com energias muito maiores. Por exemplo, eu utilizo energia termiônica para fazer um ensaio não destrutivo. Então eu tenho, além do anodo giratório, que é esse aqui, eu tenho o óleo para poder arrefecer e tenho ainda mais uma outra metodologia, que é a água resfriada, para poder diminuir a sensação térmica e a sobrecarga desse anodo, desse ponto focal. Só que por que eu estou fazendo tudo isso aí? Para poder evitar a trinca e a rachadura nesse tungstênio aí, tá ok, gente? Mesmo sendo no anode,
de característica anódica. A gente vai comentar sobre efeito anódico também. O raio-x em específico, então, como eu comentei com vocês, o raio-x eletromagnético ele não tem nenhum componente radioativo, então eu tenho simplesmente um cátodo e um anodo. O anodo ele serve aqui em específico, que a gente vai falar agora, né? É uma placa metálica de tungstênio ou mobilênio, e também pode ser tungstênio com mobilênio nos mamógrafos. Então, na mamografia, eu tenho mobilênio. Extremamente necessário que você se lembre disso aí para poder fazer. É assim da mesma forma que o filme da mamografia é um pouco diferente. Então eu tenho uma quantidade de radiação um pouco menor, porque eu não tenho nenhum tecido ósseo que vai ser passado pelo tecido de glândula mamária e subaxiliar para prevenir aí uma potencial neoplasia, né? E por consequência eu tenho só uma emulsão, uma capa protetora e uma base. Eu não tenho a dupla gelatina, como eu comentei com vocês, no filme convencional. E mesmo no filme convencional, hoje a gente está passando por uma fase muito literária de transformação, transmutação. Porque eu estou trabalhando com o sistema DR, então não estou precisando nem fixar a imagem latente naquele. Então eu jogo toda a minha imagem em tempo real, no sistema DICO, sistema PAX e RIS. Eu jogo essa informação lá para o meu workstation. Então eu trabalho de uma maneira extremamente eficaz. Eu não erro, vocês não vão errar, porque não tem como errar. O sistema DR não tem como errar, viu, gente? Isso é ponto pacífico. Então capaz de suportar altas temperaturas, olha o tempo de fusão. Varia-se um pouco de outro, né, de literatura. Mas lembre-se, ele chega a quase 4.000 graus. Pô, é temperatura pra caramba, né, gente? Então, eu falo assim, mas pô, professor, isso é impossível. Uma quantidade calorífera dentro da ampola. Então a gente acabaria cozido. Retorno e volto a frisar para vocês. Por que ele consegue generalizar uma temperatura exacerbada como essa aí? Porque ele tem ausência de oxigênio, tem o vácuo lá interno. Esse era o grande problema do Röntgen, por isso que as pesquisas eram todas elas iatrogênicas lá, exposição gigantesca, porque não tinha vácuo. Depois que foi consumido aí a ausência de oxigênio no meio interno, eu consegui formar a fluorescência. E pronto, pô, aí descobriu-se a radiação eletromagnética ionizante. Então vamos lá, gente, ó. Para formar o feixe de radiação X eletromagnético, tem que ter o cátodo formando a energia termiônica e chegando no meu anodo, que é o pré-requisito para que o anodo seja especificado com um alto ponto de fusão, aquela temperatura que eu comentei com vocês. Alta taxa de dissipação de calor, porque eu preciso ter aquela energia de freada, né? Então chega, sai do anodo, sai do cátodo, vai para o anodo, tem essa parada brusca de energia. E aí eu tenho a formação da energia eletromagnética. Começou a energia eletromagnética, por favor, gente, acabou o calor. Não tem mais a radiação corpuscular. Deixou de ter energia, deixou de ter massa, deixou de ter velocidade, passou a ser simplesmente radiação eletromagnética. Então, por favor, isso aí é ponto fundamental que vocês saibam. Não tem material radioativo dentro do meu raio-x de diagnóstico, tá bom, gente? Por favor, aí. Não tem, por favor, se lembrem disso, gente. Não me façam passar vergonha, pelo amor de Deus. Então, é exatamente esse ponto específico. Então, lá, no momento em que houve o resvalo no anodo, deu a parada brusca, perdeu energia, perdeu massa, perdeu velocidade, passou a ser simplesmente comprimento de onda inversamente proporcional à sua frequência. Então, aí eu consigo mesclar minha frequência, meu comprimento de onda em relação aos meus diferentes tipos de pacientes. Então, eu tenho diferentes. Só isso a prática vai fazer com que vocês consigam entender esse ponto fundamental. Ninguém conhece o melhor aparelho como vocês que vão trabalhar na área específico, né? Pô, eu tenho meus aparelhos aqui, eu tenho um xodó, eu vou lá, eu até meio que converso, vocês vão achar que sou meio maluco, né? Eu até converso o aparelho, mas não é, a gente tem um certo respeito, né? Então é a nossa metodologia. E quem gosta, eu vou falar para vocês, né? Quem gosta de imagem acaba sempre se tocando um pouco mais dessa parte que é a imagem cada vez mais perfeita, mais profícua, mais enfática, né? Tem muito radiologista, quase a maioria dos radiologistas no meu departamento lá, tudo acaba migrando gosta como hobby a fotografia.
Só pra gente poder ter uma ideia, né? A gente gosta de imagem e fica meio perfeccionista, viu, gente? Na JPR, quando vocês forem, né? Espero que ano que vem tenha, esse ano não teve, né? Infelizmente, né? Foi tudo virtual. Vocês vão perceber que eu sempre oriento meus alunos para poder é muito legal porque funciona lá um stand de diagnóstico, né? Então eu sempre oriento os alunos lá para eles falarem diagnóstico. O pessoal sempre acaba ganhando algum prêmio lá. Bem bacana. Você fica sempre naquele feriado. Espero que 2021 essa pandemia já tenha, não que a pandemia já tenha acabado, mas já tenha já algum tipo de circunspecto para a gente poder ter uma salubridade melhor de ir e vir, né? Sem essa paranoia toda que também é um pouco demasiada. Vamos continuar aí. Eu acabo falando muito, viu, gente? Se vocês quiserem reclamar, pode reclamar, mas não tem jeito. Eu sou professor da velha guarda, não consigo falar pouco, não, minha gente. Então eu tenho alguns tipos de anodos específicos. Ó, o giratório e o fixo. Por favor, lembre-se, caiu o concurso aí, pergunta qual é o tipo de anodo que tem. Eu tenho sempre o fixo e o giratório. O fixo é exatamente esse ponto aqui. Ele é menor, a ampola é menor. Então eu tenho que ter o óleo para poder resfriar. Então, mas funciona basicamente da mesma forma. Eu tenho que ter essa analogia de resvalo aqui para poder ter uma energia termiônica formada aqui de elétrons e ter esse choque, esse polo positivo. Aqui é anodo, tá bom, gente? É um anodo fixo, mas continua sendo anodo. Aqui é o cátodo, tá bom, gente? Então, carga elétrica negativa vem aqui, filamento de tungstênio aqui, formou-se energia termiônica e tem a perda de massa, energia e velocidade para poder formar a radiação eletromagnética. Ok, gente? Então lembra a mesma coisa, o ponto focal é a mesma coisa, o ponto de impacto, ponto focal. Se a aula de hoje vocês lembrarem disso aí, eu já estou mais do que feliz. Então lá, o giratório é um pouco diferente. Então tá dando já 46 minutos, né? Então, caramba. Então possui diâmetro de 70 a 200 milímetros. Lembra-se bem disso aí. Fixo em um eixo de cobre de mobilênio ou mobilênio também, junto ou cobre. O ponto de impacto dos elétrons é chamado ponto focal. Lembre-se, por favor, eu estou batendo muito essa tecla hoje porque tem muita gente que erra esses demarcatórios aí, tá ok, gente? Esse é o fixo. Tá, grande parte deles utilizados em aparelhos odontológicos, 10 MA para 70 kVp. Então não vou perder muito tempo com vocês. Muito pouca gente vai utilizar. Tudo bem, quem for trabalhar comigo lá no futuro, lá no hospital, vai trabalhar muito também com esse aparelho aqui, porque a gente faz muito aquelas periapical, bite wing, bissetriz, técnicas de oclusais, traçados cefalométricos. Então tem que entender isso aí, porque a gente vai trabalhar muito com pacientes fissurados, pacientes com patologias, com lesões craniofaciais. Então cabeça e pescoço muito, né? Mas vai ter que saber também, porque a gente trabalha com pacientes com malformações específicas, que não é só simplesmente fissuras palatais não, viu, gente? Então, como eu comentei com vocês, o hospital que trabalha com medicina, odontologia e fonoaudiologia para reparo desses pacientes. E a enfermagem também para poder ter esse respaldo, tá bom, gente? Então vou dar continuidade com vocês na próxima aula. Eu falei em demasia, as aulas eu estou tentando pautar porque é muito importante isso aqui. Isso aqui cai muito em concurso hoje. Lembre-se muito bem hoje sobre ponto focal. Eu vou comentar com vocês. Qualquer tipo de dúvida vocês me interpelem, comuniquem comigo aí. Gente, ó, vou mandar a aula para vocês aí no e-mail, tá bom? O Rony aí, viu, Rony? Eu vou mandar o e-mail a aula de hoje. São 200 e poucos slides, mas cabe certinho, senão eu fragmento em duas aulas distintas para vocês, mas vou mandar. Eu não mandei até agora porque eu tô indo muito para São Paulo, tô voltando, tá tendo muita cirurgia. As cirurgias que foram desmarcadas estão sendo agora, que eram só cirurgias eletivas, ou agora estão sendo de maneira muito exacerbada, principalmente enxertos ósseos, cirurgias aí de cirurgias maiores, né? Então eu estou tendo que ter um pouco mais de cuidado. Tudo que foi pautado com minimizações aí por causa da quarentena, agora eu estou tendo que trabalhar em dobro. Obrigado, gente, pela paciência de vocês. Qualquer dúvida aí, vocês retornem para mim aí. Vamos dar continuidade e continuo com vocês na próxima aula só falando sobre anodo, tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência mais uma vez. Eu falo bastante, mas é necessário.
A minha matéria eu vou com vocês até o final do curso, viu, gente? Então, não se preocupe, fala assim, não vai dar tempo de terminar, como é que vai fazer em relação à prova? Gente, a minha preocupação é que vocês entendam a matéria. Não quero que ninguém saia daqui decorando uma matéria, eu quero que vocês entendam. E o mais rápido possível vocês começarem a trabalhar na área. Essa é a minha maior preocupação. Vocês não estão mais no parquinho, no pré-primário, para eu ficar cobrando de vocês nota, nem presença. Eu falo assim, bom profissional é aquele camarada que vai atrás, corre atrás, que vai... Eu tô querendo formar gente para trabalhar, gente, é isso mesmo. E o mais rápido possível. Porque tá precisando de gente. Lá no meu departamento tá precisando de gente. Então, vocês corram atrás. Tá precisando de muita gente para trabalhar. O mais rápido possível vai abrir concurso. Tô pautando, já tô pedindo o mais rápido possível lá para sair como é que chama lá? Na publicação de diário oficial, para poder ter o concurso mais rápido possível. Tá precisando de pelo menos aí pelo menos 12 funcionários. Tá? Eu tô trabalhando por 5 pessoas e eu só faço a parte de cirurgia e também a laudagem. Nem essa parte de posicionamento de paciente eu tô fazendo mais. Porque e às vezes eu tenho que fazer isso também. Mas não é a minha obrigação. Estou fazendo o trabalho de 5 pessoas. O trabalho de exame patológico, trabalho de documentação, trabalho de cirurgia, trabalho de posicionamento de paciente. Então, tudo isso aí acaba sobrecarregando. Eu preciso de gente para me ajudar. Então, gente, eu não estou cobrando prova de vocês. Eu preciso de gente para trabalhar o mais rápido possível. E essa parte que estou mencionando para vocês, por favor, estudem, leiam, retornem. Leiam bastante, o slide eu vou mandar para vocês aí o mais rápido possível. Então, porque isso cai muito em concurso, tá bom, gente? Falei em demasia, muito obrigado pela paciência de vossas senhorias. Uma boa noite, bom descanso para vocês aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês têm meu telefone também, viu, gente? Pode mandar, tô conversando com vocês direto aí, tá bom? Por favor, me mantenham informados aí. Forte abraço de vocês, um beijo no coração.